Mais um episódio do A Eleitoralista, aqui nessa edição especial, gravando ao vivo, direto do Compol, esse grande evento de comunicação política do Brasil e da América Latina. E eu estou aqui numa mesa, gente, assim, só passou gente fantástica aqui hoje. Mas essa mesa eu vou ouvir sobre um tema importantíssimo para as eleições, para todo mundo que trabalha com eleição, juristas, advogados, estrategistas, marqueteiros, publicitários, candidatos, todo mundo precisa saber. Afinal, quais são as regras sobre inteligência artificial para as eleições e especialmente sobre essas categorias. Afinal, o que é uma deepfake? O que é uma IA generativa, né? Essa questão, né? Como é que pode se operacionalizar essas tecnologias de IA nas eleições, perante as regras eleitorais? E não só é um tema do momento, como eu estou aqui para falar de questões de tecnologia, né? De inteligência artificial, com duas mulheres poderosíssimas, duas grandes eleitoralistas, uma advogada, a outra servidora da Justiça Eleitoral. Então, uma mesa super diversa, duas mulheres que eu admiro, duas mulheres maravilhosas, minhas amigas. Eu estou aqui com a doutora Nicole Gottfried, advogada, sócia da Fara Gomes e Advogados, especialista em Direito Eleitoral pelo IDP, graduada aqui pela nossa Universidade Federal de Santa Catarina, secretária e membro da Comissão Estadual de Direito Eleitoral da OAB aqui de Santa Catarina, membro do nosso querido Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral do IGAD, que eu também sou. O doutor Fabiano Faz também está aqui, vai ser ouvido na sequência. Essa interface aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a Karine é aqui de Santa Catarina também, né? Que a gente está transitando, né, gente? E também estou aqui com a querida Karine Liz, especialista em Direito Eleitoral, professora de pós-graduação, membro da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e também do IGAD, né? Karine também é uma que voltou. Na verdade, a Karina também tem um pezinho lá, né? Tem o pai ou a mãe dela são lá da Serra Gaúcha. Tutora do curso nacional de aperfeiçoamento da magistratura eleitoral. Karine é uma servidora eleitoralista e uma professora brilhante. Estava aqui já pedindo desculpas para elas porque, né, palestrantes, né, experientes, advogadas, todo mundo gosta de falar bem e fala bastante. Eu assim, gente, mas o podcast a gente vai, né? Então, porque realmente, né, só sumidades passando por aqui, às vezes é até difícil a gente dar uma cortadinha. Mas é o que o evento permite, né, nesse escopo de podcast. Mas eu tenho certeza que vai ser fantástico. As duas dominam muito bem a temática e vão nos ajudar a esclarecer aí a dúvida nessas categorias, né, nessas diferenciações, até onde pode ir, até onde não pode. E meninas, muito bem-vinda ao A Eleitoralista. Karine. Muito obrigada, muito feliz ao estar ao teu lado e da Nicole. Vamos buscar passar algum conhecimento e aprender bastante. Ah, com certeza, Nicole. Amanda, que prazer. Muito obrigada pelo convite, ainda mais ao lado da doutora Karine. Uma honra imensa estar aqui conversando com vocês e poder levar um pouquinho para a sua audiência, que eu sei que é muito qualificada do que a gente tem estudado e do que a gente está vendo na prática, na vivência aqui do direito eleitoral. Muito obrigada. Fantástico. Obrigada. A honra e a alegria é toda minha e com certeza das pessoas que vão ouvir vocês depois. Então vamos aquecer o tema, né? Eu convidei as meninas aqui para a gente falar sobre essas questões, esses aspectos de IA, mas num aspecto mais prático. Voltado, né, realmente essas diferenciações, como que pode usar, até onde pode ir, né, para não incorrer aí nenhum risco, né, de uma sanção gravosa e como é que funciona. E eu vou passar a bola primeiro para a Karine, para ela começar falando então, como é que são essas modalidades de inteligência artificial, talvez um breve histórico aí para ajudar o pessoal a se situar e a gente entrar nessas categorias. Correto, eu vou ser bastante objetiva, então a matéria é complexa, mas vamos pontuar o que seja essencial. Bom, a primeira vez que foi regulada a inteligência artificial no Brasil nas eleições foi para as eleições passadas, as municipais de 2024. Como é que o TSE regulou isso? Colocou como uma proibição direta de que não era admitido deepfakes. Essa era a proibição cabal. E em 3 standards, vamos assim dizer, em 3 etapas, colocou que a inteligência artificial, aquela que já estava incorporada nos equipamentos de uso comum, por exemplo, melhoramento de voz, fotos, imagens e tudo mais, justaposição de imagens em em cartazes de campanha, tudo isso não precisava nem ser mencionado, já faz parte do cotidiano das pessoas. Então, isso era um uso lícito por si só. Um uso que deveria ser, aí o dever de transparência, seria em todas aquelas utilizações de inteligência artificiais em que
resultasse num melhoramento de expressividade dos materiais de campanha ou mesmo de manifestação. Então, isso deveria sempre ser rotulado. Aqui foi usada a inteligência artificial. E o último standard etapa seria a proibição geral, que seria a deepfake. E o que é deepfake, Karine? Deepfake, tecnicamente falando, é toda tecnologia de inteligência artificial que utiliza um arquivo de base de imagem ou de voz que, sendo manipulado para melhoramento ou distorção ou mesmo uma criação de um novo enredo que pode ser enganoso ou não. Isso é uma deepfake. Que hoje em dia é uma tecnologia que por si só nem é muito utilizada, porque a gente tem a IA generativa, que Justo. ela por si só, pela própria banco de imagens que ela já tem, que ela busca em qualquer lugar do mundo, ela já pode fazer uma criação completamente nova. Então ela não se baseia em algo real, uma pessoa real, uma voz Não. real. Ela cria mesmo Não. do zero. Ela Seria a fa- diferença essencial? ela faz novas versões a partir de bancos de dados que ela tem. Justo. E não necessariamente são verdadeiros ou de pessoas. Perfeito. E essa diferenciação de a deepfake ter como base esse vídeo central e criar um conteúdo sintético a partir dali. Né? Isso que é o que não existiu no mundo real e passa a existir em formato de áudio, em formato de vídeo, que se torna ilícito na campanha. Simulando algo que não existiu ou que a pessoa não fez. Então, realmente com uma ideia de enganosidade. Exatamente. Em termos práticos, um exemplo clássico de deepfake era aquele vídeo do Obama falando coisas que ele nunca tinha dito, ou do Morgan Freeman. A deepfake são várias sequências de fotos de uma pessoa ou de falas da pessoa, e aí ela expressa coisas que ela nunca teria dito. Já uma IA generativa é a Dona Maria. Dona Maria não existe, aquela pessoa não existe de forma alguma, mas você consegue, a partir de moldes de rosto, de falas e tudo Ele mais, até se baseia num banco de dados de Sim. coisas existentes, mas ele cria uma nova a partir, né? Exatamente. Exato. Uma personagem sintática. A Dona Maria deu o que falar, né, gente? E ela não Gente. existe. E ela não existe. Apesar de parecer muito com uma pessoa real, ela não existe. Essa é a grande mágica da IA generativa. Ela se aproxima muito da realidade, mas não o é. E pensar que no perfil dela hoje são 95 mil seguidores, tendo contato direto com esse conteúdo altamente político, reverberando sentimentos que podem ser da população, até por essa magnitude de seguidores a gente já consegue imaginar a adesão que esse discurso tem e totalmente criado pela inteligência artificial. Algo muito interessante de ser colocado é o seguinte: nas eleições passadas, em 2024, existia apenas a proibição pura e simples de deepfake. Não pode. Para as eleições desse ano, tem deepfake e toda e qualquer tecnologia de inteligência artificial que possa dar os mesmos resultados. Vamos fazer um pequeno histórico das decisões. Mesmo com esse comando simples, deepfake não pode. Um trabalho, uma pesquisa feita pelo IDP, mapeou que surgiram 3 grandes blocos de decisões no judiciário brasileiro. Primeiro, os juízes e tribunais que entenderam que por si só, por ser deepfake, já caía no ilícito. Houve um bloco de decisões assim. Depois houve um outro bloco de decisões de juízes que entenderam que havia uma permissão regulada, ou seja, desde que não houvesse pedido explícito de voto ou desinformação propriamente dita, essa manipulação feita por deepfake, ela cairia na sátira, na crítica permitida dentro da liberdade de expressão. Um indiferente eleitoral, talvez. Assim, Exatamente. E um último bloco de decisões se colocou como uma restrição por manipulação. O juiz, quando foi olhar aquilo, o tribunal, ele olhou o seguinte: contexto e o grau de provocação social de incômodo que isso teve. E aí, desde que ocorresse uma desinformação flagrante, isso era punido. Se não, caía na liberdade de expressão e na sátira. Então, não houve uma uniformização de tratamento nas eleições passadas, o que parece que é uma sinalização diferente. Nicole? Exato. E o que é interessante é que o Instituto surgiu realmente para vedar toda e qualquer disseminação de conteúdo assim elaborado. Mas os hiperrealistas, os modelos que hoje não nos permite identificar se eles são fabricados, se eles são de fato feitos por inteligência artificial, nos coloca o debate sobre o conteúdo desses vídeos. E eu acho que é nesse sentido que a jurisprudência também trabalha para identificar e identifica um jeito de coibir o que é realmente nocivo. Seria no caso da IAGEN, do uso da IAGEN, quando cria esses perfis muito realistas. E aí acaba entrando nesse limbo, né? E aí
a análise é mais sobre o conteúdo. Exato. Inclusive, acaba sendo um jeito de nós lidarmos com esse tipo de assunto nas representações. Porque talvez eu não consiga demonstrar que aquele conteúdo foi fabricado por IA, mas aquele conteúdo, ele causa injúria, ele é danoso à reputação, ele faz uma associação criminosa indevida, uma desinformação. Então, a análise do conteúdo, ela acaba surgindo no curso dos processos justamente porque a forma, apesar de proscrita, não é identificável. E um alerta muito importante, Amanda. Há uma decisão de pouco mais de um mês do TSE, em que, caso de Fortaleza, Prefeitura de Fortaleza, juiz de primeiro grau nas eleições de 2024 aplicou uma multa de R$15 mil porque o candidato havia feito uso de deepfake, ou seja, tinha caído no proibitivo direto objetivo. Indo em grau de recurso para o TRE de lá, foi afastada justamente naquela questão do permissivo modulado. Porém, em grau de recurso ao TSE, decisão recentíssima, foi mantida a sanção no seguinte sentido: a proibição é objetiva, não importa o conteúdo que seja, vai ser sancionado. E dentro dessa decisão foram buscados ancoramento em duas outras decisões, de março e também de maio desse ano, também no mesmo sentido da objetividade da restrição da norma. Ou seja, candidatos e todos os técnicos que trabalham e advogados têm que fazem ficar, os conteúdos, fazem tudo, tem que né? ficar muito alerta, porque o TSE está sinalizando que ele vai ser bem mais rigoroso e vai ir nessa linha da objetividade, ou seja, está proibido o uso de deepfake e assemelhados e IA generativa, portanto, alerta. Agora aumentou o escopo, hein, pessoal? Olha a importância da gente conversar com pessoas que estão atualizadas. Eu escuto muito aqui no Compol, que é um evento de players da política, comunicadores que fazem a comunicação, que fazem as campanhas eleitorais, que assessoram os políticos, né, junto aqui com o Summit Cidades. Então, pessoas que falam, as decisões da Justiça Eleitoral, a gente nunca sabe o que vem aí, ó. Vocês estão ganhando um baita spoiler do que vem por aí. Então, muito cuidado com a IAGEM, muito cuidado com a deepfake, tudo que altera essa realidade, que simula, né? Que tem essa ideia de promover de enganar realmente o eleitorado, né? Independente da tecnologia, vai estar aí no alvo da Justiça Eleitoral. E é curioso trabalhar o conceito de enganosidade, porque muito do que a gente vê, como a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui para o podcast, é que é do espírito da nossa sociedade, do nosso engajamento, se dá a partir de memes, a partir de vídeos satíricos, a partir de uma crítica humorística, inclusive, e a linha é muito tênue entre o que pode ser realmente enganoso e aquilo que é apenas um novo jeito de fazer uma sátira, uma zoação, né? Exato. Como a gente vê essas, talvez, tip fakes que eles falam, né? Às vezes que é meio... que usa a tecnologia, mas todo mundo sabe que é, né? Tipo aquelas... Ano passado teve muita briga entre PL e PT, fazendo uns bonequinhos, né? Ora, imitando o presidente Trump e tal, Bolsonaro, Lula. Então aquilo ali todo mundo via e sabia. Mas aí, é proibido, não é proibido? Quando for assim uma coisa grosseira? Até a doutora Karine vai poder... Respirou, gente, respirou. Vamos lá. Aí é que está a delicadeza desse assunto. Porque nas eleições de 2024... alguns magistrados fizeram esse tipo de ponderação. Esse tipo de manipulação é tão grosseira que qualquer pessoa enxerga que isso não é possível. Todavia, teve o último caso agora do prefeito, acho que ele é do PT, que ele fez uma série de campanhas de fechado com o leitão, né? Que a Taylor Swift estaria fazendo campanha para ele, que o Barack Obama estaria fazendo... Essas pessoas nunca fizeram campanha para ele, não se disporiam a fazer campanha para ele, era nítido. Foi mantida a condenação. Oi, gente. E era o que eu estava conversando com a Anitta Colli anteriormente, é do espírito brasileiro, é da índole brasileira a sátira mordaz, o humor e tudo mais. Então, acredito que vai ter que haver um tipo de sopesamento, porque desde lá, o Dom Pedro II, quando ele no baile lá, o último baile que ele participou da monarquia, que ele caiu e que fizeram sátiras por todos os jornais da queda dele, dizendo, olha, a queda está próxima, e foi quase que um prenúncio mesmo, até as músicas satíricas... Jânio Quadros, a Vassourinha e tudo mais. Isso faz parte do espírito do brasileiro. E um povo que é bastante massacrado e que
fez da utilização do humor uma forma de colocar seus pontos de vista. E muito criativo, né? A gente Muito perde criativo. também se a gente Muito ingessa criativo. isso, Olha o nosso né? carnaval. Exato. Estamos num evento de marketing, né? Do país todo, Exatamente. pessoas criativas, né? Que Exato. encontram soluções para política. O mundo vem aprender conosco aqui de Vem. marketing político. Exato, Né? exato. Então isso vai ter que ser sopesado. Eu não tenho uma resposta Perfeito. pronta agora. Acreditei. Eu, Eu tô aqui, gente, agora eu vou dar. Eu ia falar isso no final do episódio, tá? Eu vou dar um spoiler. Muito do que eu montei hoje pra perguntar pra vocês pareciam algumas pontas soltas. Porque eu aproveitei dúvidas dos meus seguidores e seguidoras que tinham reais e do que eu conversei com as pessoas aqui nos bastidores do Compol. Então, gente que trabalha com campanha e que veio quase, não a ipsis literis exatamente o que eu falei, mas nessa ideia, tá, mas e a TIP? Porque aí ouve o termo, ainda não sabe o que é. Então, a provocação, assim, talvez até misturando categorias, tá sendo proposital hoje aqui, Claro. tá? Se Mas a gente- para realmente, pro pessoal ver que é complexo, mas que as meninas aqui estão nos dando vários nortes. e se a gente pensar do TIP e entrar nesse conteúdo material, é essa discussão que a gente está falando. A gente vai abordar a enganosidade, a gente vai abordar a lesividade disso para a rigidez do processo eleitoral. E também confrontar uma leitura mais estrita do que está posto na resolução hoje, que seria uma vedação completa. A TIP seria uma variação em termos de conteúdo, em termos de qualidade. Não seria realmente outra tecnologia ou algo totalmente diferente do que é feito com IA e do deepfake. Então, numa leitura mais estrita, pelo que parece estar caminhando o Tribunal Superior com essas decisões, embora sejam todos os casos de 2024, até agora a gente não teve nenhuma decisão específica da eleição de 2026, me parece que pela leitura estrita a gente teria uma vedação iminente. Eu acho que, assim, a ideia de quando se regulamentou essas questões de IA em 24 era essa. Desde lá. Mesmo quando, né, o pessoal criticava, às vezes, o uso do termo deepfake ali na resolução entre parênteses dificultou um pouco. Né, o pessoal tentou especificar, mas eu acho que sempre englobou essa ideia do uso das tecnologias de IA, né, para fins de criar esses conteúdos fraudulentos, talvez assim, né, que simulem comportamentos, que influenciem no eleitorado. Eu estou usando bastante a palavra enganosidade, porque eu ouvi o Diogo Reis ontem falar, ele usa muito, eu gosto muito desse termo, essa enganosidade, né. Em termos de direito sancionador, é muito bacana, mas ele também, essa ideia de também, será que é capaz de enganar ou não? Entra numa subjetividade, né? E talvez a norma precise ser mais objetiva, englobando, assim como parece caminhar a jurisprudência. Eu penso que a linha de raciocínio do Diogo Reis é a mais próxima da realidade. Porque se você trabalha na dicotomia do falso e verdadeiro, aí sim, da mentira e da verdade, aí sim você vai cair numa subjetividade imensa, no meu entender. Porque a verdade... Milor Fernandes tem uma frase que eu acho lapidar. Ele diz o seguinte: não tem nada mais falso do que uma verdade imposta. E o problema de uma meia-verdade é tu falar exatamente a metade que é falsa. Aí, essa é a Karine, gente. Então, Ela fala de ela fala de história, de filosofia, quando você trabalha com o conceito de enganosidade, porque você pode enganar tanto com uma verdade como com uma mentira. Perfeito. Então, e ele é muito mais próximo das categorias jurídicas do que um conceito subjetivo e mais filosófico e moral e ético, que é verdade e mentira. Então, por isso que eu trabalho, o conceito do Diogo é muito lapidar no sentido de que a desinformação é o conteúdo enganoso com potencialidade de lesão. Perfeito. É isso. Mas, não, concordo plenamente. E é só essa ideia, quando eu falei da enganosidade, no sentido de, por exemplo, então a tip fake, ela não é capaz de enganar ninguém, talvez. Será que não? Será que, então, entre esse mérito, assim, pelo que eu entendi aqui das decisões, vai englobar todas as tecnologias, Sim. mesmo Sim. uma brincadeirinha Sim. com a técnica, né? É uma questão de forma, é uma formalidade. exato. A Mas tecnologia a norma está tá tentando trazer para a ideia da forma e não a Exato. capacidade de, né? Exato, não do conteúdo. E isso tem sido alimentado pelas experiências de outros países também. Nós tivemos aquele vídeo que repercutiu na Argentina, poucos dias antes da eleição. Um vídeo totalmente feito por IA, mas que gerou uma repercussão real. Absurda. E nós ainda não temos a forma perfeita dentro do direito, regulamentada, normatizada, para coibir ou, enfim, ou de alguma forma regulamentar, estabelecer um parâmetro permissivo para que esse tipo de conteúdo flua tranquilamente pela campanha. Então, parece que o estímulo da resolução é justamente a forma.
né, esse Perfeito. modelo. Excelente, viu, gente? Por isso, Cuidado. cautela. Muita cautela. Eu queria só voltar aqui num gancho da Dona Maria, né? Essas personagens sintéticas. Acho que vai ser um dos grandes desafios esse ano, né? Eu vi um levantamento da CNN, se eu não me engano, posso estar equivocado, de alguma mídia, de que quando teve a polêmica do Dona Maria, eles fizeram um levantamento que existiam já 18 personagens sintéticos criados, similar à Dona Maria, né? Falando de política, não estou nem dizendo em outros aspectos, falando de conteúdo político eleitoral. Vocês acreditam que isso realmente vai ter talvez um impacto, considerando o Brasil, eleições federais, vai disseminar mais, esses perfis vão ter essa capacidade que possa demandar realmente essa atuação da justiça eleitoral proibitiva desses perfis? Porque, se eu não me engano, a ação judicial da Dona Maria não entrou na tecnologia, ela entrou no conteúdo, desinformação, os posicionamento, atacando a justiça eleitoral, naquela ideia que a gente falou antes, né? Na dúvida da tecnologia, o conteúdo. Mas vocês acham que realmente esses perfis sintéticos, criados realmente, né, que não correspondem a uma pessoa real da realidade, se inspirem em uma, mas não é real, vocês acham que vai ser a tendência de proibição? Como é que talvez a justiça eleitoral vá? O caso da Dona Maria, especificamente, ele não foi ainda julgado. Foi só liminar, é verdade. Não? Não teve Não. decisão alguma. Não teve decisão ainda. alguma. Não tivemos decisão nesse caso ainda. Nós tivemos sim, o cuidado eu vi de só fazer a petição, eu vi só a petição, você tem Na razão. verdade, o primeiro perfil Eu vi os argumentos do... ele foi retirado do ar por questões Da de plataforma. descumprimento, Perfeito. que ele estaria fazendo muito uso de palavrões e que Perfeito, por isso ele verdade. saiu. Mas ele está de volta. o Verdade, perfil. verdade. E nem foi todos que derrubou, acho que o Instagram Não, nem chegou a derrubar, eu tava seguindo pra ver o que ia acontecer. Exato. E o mais curioso é que a gente estava analisando justamente esse perfil há pouco e notamos que a pessoa física que acompanha e faz a criação desse conteúdo, ela se mostrou, apareceu Já se no apresentou, perfil, né? já se apresentou ao mundo. Hoje está disponibilizando essa tecnologia para outras pessoas fazerem o mesmo e terem esse recurso, seja para sua campanha ou Fazendo seja... escola. Exato, fazendo escola, e são muitos os cursos que estão hoje sendo divulgados para esse tipo de incorporação da tecnologia. E o que é mais curioso, esse caso vai ser uma censura de opinião? A gente vai ter um debate de liberdade de expressão com esse tipo de conteúdo só porque ele usou uma IA? Olha. Aí a doutora Nicole tá querendo que a gente fique agora meninos, que horas mesmo tem que fechar a lojinha? Não, esse debate é um dos mais importantes que a gente tem hoje, né? Nós fomos raciocinando, a Nicole ela é ótima para isso, e aí eu fiz uma provocação à Nicole. Sim, Nicole, se esse mesmo conteúdo da Dona Maria fosse feito não por IA, mas por um fantoche, o problema, e aí para questionar, o problema está na Exato. tecnologia, no instrumento, no conteúdo. Aí nós voltamos mais para trás no bobo da corte, aquele que só ele poderia dizer que o rei estava nu. E vamos acrescentar mais um elemento, a Dona Maria surgiu e o partido que sustenta o governo fez uma Dona Maria também igual, só que falando em vetor contrário. Justíssimo. Então, a gente está colocando aqui... Não e a pode Nicole, só do coleguinha, né? Senão poder não pode geral. Não, a questão, e eu acho que é o grande mérito do teu podcast, Amanda, colocar aqui, é a gente mostrar que são questões bastante complexas e que dizem respeito aos rumos que queremos dar ao nosso país. Porque a expressão, o raciocinar, o pensar é isso que movimenta e faz evoluir a sociedade. Vamos colocar um raciocínio extremo, condição feminina. Se estivéssemos aqui num regime, vamos dizer, de severo patriarcado, seria desinformação eu questionar a condição feminina? Sabe, nós temos que colocar, não em termos agressivos, mas a nossa sociedade evolui à medida em que nós questionamos. E há um mérito enorme da justiça eleitoral em querer colocar regras que possam parametrizar os debates, minimamente, balizar, né? porque é assim que a sociedade tem que caminhar, senão vira bagunça. Claro, até porque nós estamos no momento, como a gente está vendo aqui no Compol, um debate excelente, altíssimo nível, altamente tecnológico, trazendo tudo que há de novidade no mundo. Quantos palestrantes têm a experiência de fazer campanhas mundo afora, países da América Latina, Estados Unidos, vivências na Europa também, e é uma nova linguagem. Acho que isso é um ponto que a gente não está ainda preparado para lidar. Exatamente. Então a gente busca essas ferramentas de limitação, de regulamentação dessa nova tecnologia, mas ainda também com uma certa dificuldade de entender
uma nova linguagem e que a nossa linguagem geral vai mudar, né, para todo mundo. Nós já temos hoje pessoas escrevendo de maneira diferente porque adquiriram o traquejo do ChatGPT de colocar um travessão. Isso é o que a gente já vê nas nossas mensagens de WhatsApp. Isso já vai incorporando no dia a dia e é uma tecnologia que veio para ficar. Acho muito difícil que a gente se afaste. Agora achar o meio termo. E perfeito, né? Porque e é uma das coisas, né? Pegando o gancho do que a Karine falou e tu também, Nicole, a Justiça Eleitoral, nossa, foi muito feliz em vários aspectos nas regulamentações, precisa ter regulamentação, mas também tem bens jurídicos aí de muita relevância, a liberdade de expressão, a sociedade se adaptando a toda essa nova linguagem, toda essa nova dinâmica. Então, às vezes assim, mas tá faltando regulação, Tá faltando mais estudos, lidar com isso, avançar, né, nessa perspectiva. Mas é um processo natural, né, de uma grande novidade, uma grande mudança, né, no comportamento, nas nossas interações, na forma de fazer política, na forma de se comunicar. Então, tem coisas que vão demandar esse ajuste mesmo ainda, Exato. né? E se me permite uma provocação a mais, porque muito mais do que respostas são valiosas as perguntas, a responsabilidade dos agentes políticos, dos agentes partidários, de fomentar determinados discursos, porque temos um contexto histórico recente de enfrentamento contra o sistema democrático, um enfrentamento contra a atual organização da Justiça Eleitoral, e é importante que se pense qual a responsabilidade dos agentes políticos, dos agentes partidários que estão pautando e usando essas ferramentas e para qual fim. Sim. No fim, o debate também é sobre isso, sobre qual o rumo da democracia com esses agentes que participam e fazem tais e tais usos das ferramentas. O agente humano por detrás sempre é um fator importante, né, Karine? E nesse sentido, muito bem colocado, Nicole, e nesse sentido, o ministro Nunes Marques, presidente do TSE, acabei me recordando, ele fez uma grande reunião e um pacto com os partidos. Nós temos atualmente 30 partidos políticos, né? 26 compareceram e firmaram um pacto pela ética. Porque, na verdade, assim, a política, como bem coloca o Pondé, ela foi instituída justamente para que a violência não viesse para o local. A política é o campo do diálogo civilizatório para que a violência seja expurgada e a gente possa fazer escolhas mínimas civilizatórias. Logo, a gente não tem que demonizar a política. Nós temos que fazer um pacto pela ética. Perfeito. Porque é assim que nós vamos avançar, porque fora disso é a barbárie. Perfeito. Por isso é importante falar política, viver política, educar política para homens, para mulheres, para todas as pessoas. E olhar como em termos de seres humanos. É isso que vai nos levar a um lugar melhor. E precisamos, a gente está numa virada histórica muito perigosa. Ainda mais em tempos de né? Muito. E realmente, né, sempre acompanho já os debates de vocês, já ouvi palestras, então sempre que eu as ouço, é sempre essa ideia, né, de lembrar que quem está operando a IA somos nós, né? Então vamos ter as regras, mas hoje o Cortella esteve aqui falando sobre ética, sobre sentido na atuação profissional, na atuação política. Então veio casar bem aqui com o que vocês estão falando. Infelizmente nosso tempo está chegando ao final, o escopo do podcast é assim, mas ficam aí várias inquietações, vários outros pontos para a gente aprofundar em outras conversas, né? Vamos marcar mais conversas. Foi uma alegria receber vocês duas aqui, duas mulheres falando de tecnologia, com tanta propriedade, com tanta gentileza, com tanta maestria, né, gente? É de se orgulhar, ainda mais saber que são minhas amigas. Então, super obrigada por toparem esse convite e deem aqui um último recado e se despeçam dos nossos ouvintes do Eleitoralista. Nicole primeiro agora. Amanda, começando para enaltecer o teu programa, que tenha vida longa o podcast A Eleitoralista, que você se realize nesse sonho e colha muitos frutos dessa bela iniciativa que você está liderando. Tenho muito orgulho de ser tua amiga também. E fico muito emocionada e lisonjeada de estar nessa mesa com a doutora Karine, contigo, e debatendo esse tema tão atual. Eu realmente acredito que para essas eleições teremos dificuldades, mas vejo um esforço louvável de todos os agentes, seja do TSE, dos TRS, dos corpos técnicos, dos magistrados, da classe jurista, dos advogados que buscam entender e apresentar soluções para essas respostas que nos inquietam tanto, e principalmente a perspectiva ampla,
passando por vários temas, passando pela filosofia, passando pela sociologia, pensando para além do direito. Como a professora Marilda trouxe no Congresso de Curitiba, pensando os sentimentos, pensando a natureza humana, pensando o que está movendo todas essas novas tecnologias e que nos coloca em confronto com a nossa humanidade, ainda mais no debate político. Então, fico feliz de ver todo esse esforço. É uma honra para mim poder participar aqui do podcast com essa profundidade e eu espero que a gente tenha outras oportunidades e colha mais frutos desse podcast. Parabéns, Amanda, e obrigada. Obrigada, que linda, gente. Até me emocionei, querida. Com certeza, né? Continuaremos colhendo frutos e seguindo juntas, né? Uma mulher puxando a outra. Karine, para fechar aqui. Agradeço por demais, Amanda, doutora Nicole, e me passou um filme na cabeça de tantas mulheres e tantos homens que batalharam para que a gente chegasse aqui e pudesse estar falando sobre tecnologia e juntos. A gente está numa virada histórica complexa, difícil. O mundo não mais vai voltar o que era antes. Nós vamos ter cada vez mais um distanciamento entre as pessoas que vão conseguir raciocinar e aquelas que vão estar quase que como que zumbis, apenas sendo empurradas por cada onda e cada volta que vier. Nós temos que firmar um compromisso ético de melhora da humanidade. E ela passa necessariamente pela política. Gostar de política, fazer política com seriedade. É isso que não vai nos levar adiante. No mais, muito obrigada, Amanda. Vida longa, feliz para ti e para o podcast. Muito obrigada pela oportunidade. Assim seja, maravilhosa. Obrigada, Nicole. Ai, gente, espero que vocês estejam sentindo um pouquinho todo o carinho e toda a alegria que nós estamos sentindo aqui nesse momento especial, falando de tecnologia e sentimentos e afetividade e ética. É isso que vai nos fazer avançar. E esse foi mais um episódio do A Eleitoralista, diretamente aqui do Compol, desse evento maravilhoso de comunicação política, o maior do nosso país e da América Latina. E fiquem aqui, acompanhem as notificações, aproveitem que é a Eleitoralista, eu estou sempre trazendo aqui esses conteúdos importantes para todos nós e até a próxima.